Vamos falar com a Márcia Paiva, que é a secretária de Educação de Caraguatatuba, no litoral norte aqui de São Paulo. Ela faz um balanço da educação no município nesse período aí tão prolongado de pandemia. Bom dia, secretária. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da educação de Caraguatatuba. Secretária, então, para a gente começar a nossa entrevista, quais os principais desafios desse ano de 2020, no momento em que crianças e adolescentes precisaram sair das escolas e ter a aula remota? Bom, vamos lá. Foram muitos desafios desde março, né? Primeiro, a nossa adaptação enquanto educador, enquanto rede municipal. A gente tem uma rede aí com 20.500 alunos. Então, quando a pandemia chegou, a gente não sabia quanto tempo iria durar e a gente começou a adequar tudo que a gente tinha primeiro de recesso e depois que a gente trouxe os recessos para o início da pandemia, que foi início de dia 23 de março, mais ou menos, se eu não me engano. E aí, consequentemente, a gente teve que pensar numa forma de trabalho com essas crianças, um trabalho remoto, um trabalho de reinvenção dos professores, um trabalho de aproximação dessas famílias, porque as crianças ficaram em casa e a gente precisava muito da participação das famílias para a gente continuar com o ensino de alguma forma lá nas casas das crianças. E claro, os professores tiveram muita dificuldade no início, nós tivemos muita dificuldade no início. Como nós poderíamos trabalhar com essas crianças, fazer a parte pedagógica, como seria feito esse acompanhamento das nossas equipes e como isso daria certo de verdade. Então, foi muito difícil no início, mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi se adaptando, as escolas foram encontrando esse caminho. Aí as coisas foram acontecendo e acho que a gente teve alguns resultados positivos. Um segundo momento, que é a possibilidade de volta, né, Júlia, às aulas a partir de 2021. A gente está aí no meio de uma possível segunda onda da pandemia, né? Cada especialista fala aí que nós estamos aí entrando numa nova retomada aí do número de mortes e de casos, infelizmente. Como é que vocês vão planejar uma possível volta em 2021? Vocês vão esperar mais um pouco? Como que vai ser esse planejamento para o ano que vem? Bom, vamos lá. Nós estamos, sim, fazendo um planejamento de retorno para o ano que vem, mas sempre deixando de stand-by. Nós já estamos com as escolas preparadas, com os equipamentos de segurança. Nós temos um comitê que estuda esse plano de retomada, então a gente já discutiu muito os protocolos sanitários. Agora a gente está finalizando os protocolos pedagógicos, até mesmo seguindo o Plano São Paulo, com 30%. Mas agora, como você mesmo disse, a gente está vendo a volta, né, o aumento dos casos. Então, é uma situação mesmo que a gente só vai saber como será lá para janeiro, final de janeiro, comecinho de fevereiro, talvez. A gente vai ter que aguardar mesmo. Mas nós já estamos deixando tudo. Se retornarmos em fevereiro ou em março, como vai ser? Com os 35%, fazendo aquele rodízio, porque a gente sabe que a vacina não vai chegar, né? Não vai chegar a todos até lá. E também a gente tem essa preocupação, sim, com as atividades pedagógicas. Claro, a gente prioriza pela vida, pela segurança das nossas crianças. Neste ano a gente optou por fazer assim, nós fizemos inclusive uma consulta pública se nós deveríamos ou não retornar com as atividades presenciais esse ano e o resultado foi que 88% não estavam seguros com o retorno, mesmo que em pouca quantidade, então nós optamos por esse ano não voltar, mas o próximo a gente já precisa sim começar a pensar uma forma de retorno. A gente viu aí, acho que vocês também já devem ter acompanhado, algumas experiências de algumas escolas que retornaram com essa porcentagem e tiveram sucesso. Poucos alunos, o rodízio, um tempo menor,
Então, talvez esse seja o caminho mesmo para o próximo ano. Mas a gente vai ter que aguardar para ver como a doença vai se comportar de agora para frente, porque a gente tem visto esse aumento, tem nos preocupado. Mas isso não deixa a gente parado. Nós estamos fazendo o planejamento, deixando tudo pronto e de uma forma segura, mas a gente vai ver como o cenário vai ser a partir mesmo de janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Secretária, é importante também a gente falar sobre a formação dos professores nesses últimos meses, né? Não só as crianças e adolescentes precisaram se adaptar com essa realidade de aula remota, mas também os professores saíram, né, da sua sala de aula, do seu ambiente. Como é que foi ou está sendo, né, essa questão com os professores aí em Caraguatatuba? Bom, quando tudo começou, nós deixamos isso muito à vontade para cada escola e cada professor. Justamente porque o professor, eu sei porque eu sou professora, né, de 20 anos aqui da rede municipal, então a gente está muito acostumada com aquele modelo, apesar de muito se discutir de tecnologia, de novidade, não era uma prática. Poucos tinham essa habilidade de utilizar a tecnologia. De repente chegou a pandemia, ou a gente modificava a forma de ensinar, ou então não tinha como a gente trabalhar. Então, a princípio, a gente deixou os professores e as equipes gestoras super à vontade. De que forma cada um conseguiria trabalhar? Ou através do WhatsApp, ou através de gravação de videoaula, do Google Class, ou através do e-mail, ou também atividade impressa, tem gente que conta histórias, então nós deixamos muito livre. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma equipe de informática que trabalhou, sim, formação online com esses professores, de utilização de ferramentas e também esse desenvolvimento que a gente deixou o professor livre, à medida que os outros iam fazendo, eles também foram buscando. Então, foi muito tranquila, uma evolução muito tranquila. Nós fizemos também uma capacitação emocional online em HTPC para deixar esse professor também mais seguro com tudo isso. Porque é muita novidade, muita mudança e a gente sabe que a pandemia ela trouxe primeiro para a gente, enquanto ser humano, o medo dessa doença, que até hoje é desconhecida, a gente não sabe quem vai pegar e quem vai pegar, o que vai acontecer, e ao mesmo tempo o trabalho que deveria ser feito na rede. Então, teve esse choque, né, do eu e do meu trabalho. Então, nós fizemos um trabalho, sim, de deixar o professor tranquilo, do trabalho que seria possível, do que deveria ser feito. Então, ao mesmo tempo que nós deixamos o professor à vontade para se reinventar e se reencontrar, nós também, com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, oferecemos formação online de utilização de ferramentas, demos todo o suporte. O professor quer gravar um vídeo e não sabe? Vem aqui que a gente ensina. Tem um setor de apoio pedagógico que também continuou. A gente montou um site da Secretaria Municipal de Educação. Os meus professores que trabalham aqui na Secretaria de Educação, que fazem parte do apoio pedagógico, forneceram atividades, mandaram para as escolas, deram todo esse suporte também para aquele professor que tinha mais dificuldade, ou para aquele também que queria complementar o trabalho. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui destacado foi mesmo a capacidade dos nossos professores de reinvenção, de adequação. Nós tivemos muito retorno de sucesso desses professores. Então, eles se adaptaram muito bem e foi fantástico esse retorno e essa vontade de fazer a diferença, essa vontade de chegar aos alunos, foi fantástico. Tem professor que faz conversa individual com o aluno, através da câmera, muito bacana, faz reunião com todos os alunos, dá aula para todos os alunos. Então, a gente deixou, como é uma rede muito grande e os professores, cada um tem a sua habilidade, a sua dificuldade, a gente procurou deixar o professor à vontade para trabalhar. Tinha um planejamento, tinha o conteúdo mínimo, as habilidades que tinham que desenvolver, mas cada professor e cada equipe gestora procurou encontrar esse caminho. E aí, também, o que a gente fez? Reunião de pais para tratar do filho. Então, a gente buscou também esse atendimento personalizado, buscar o pai, fazer essa reunião, essa busca ativa do aluno, que foi uma grande dificuldade.
Ontem até estava assistindo um videozinho de um humorista muito conhecido na área da educação, que estava falando isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa buscar esses alunos, e foi mais ou menos isso. Se o aluno não buscava atividade pelo WhatsApp, pelo e-mail impressa, que nós também oportunizamos as atividades impressas para serem retiradas nas escolas, a gente tinha que ir até esse aluno, buscar onde está esse aluno, qual é a dificuldade, o que ele precisa. Às vezes, nesse momento, ele não tinha condição de fazer atividade pedagógica, então a gente entrava com atendimento social mesmo, com assistente social ou com algum outro cuidado que a gente sabe que também precisa. Pois é, Márcia, falando dessa questão da adaptação, né, dos alunos e do aprendizado, dá para a gente fazer a medição, né, do que mudou para o aluno? Nesse ambiente virtual, o aluno ele consegue aprender mais, ele aprende como antes, aprende um pouco menos, varia de aluno para aluno. Qual que é a avaliação? Já dá para ter uma primeira avaliação? Olha, dá sim para a gente ter uma primeira avaliação. O que dependeu muito da aprendizagem dos alunos, com a nossa avaliação, primeiro, a participação da família, porque muitas crianças precisaram sim desses responsáveis para fazer esse acompanhamento, e também o próprio aluno que se dedicou e que fez mais, claro que ele aprendeu mais, mas nós só vamos saber exatamente como está a aprendizagem dos alunos quando retornarmos com as atividades presenciais. Para isso, a gente está preparando já uma avaliação diagnóstica para quando esses alunos retornarem, para ver o que foi aprendido e da onde a gente precisa partir para continuar essa aprendizagem. Bem difícil a gente falar em aprendizagem nessa situação, porque mesmo em sala de aula, quando a gente vê, tem 30 alunos, nem todo mundo aprende do mesmo jeito, e é isso mesmo. Em casa, a realidade também é a mesma. Que aquele que o pai acompanhou mais, o responsável acompanhou mais, que cobrou mais do filho, a gente sabe que teve uma aprendizagem maior. Aquele que talvez foi sozinho, dependendo do aluno também faz, porque tem aluno que se vira independente e aprende, mas a gente sabe que tem aqueles que precisam de ter o professor do ladinho, acompanhar, estar junto, que tem um pouquinho mais de dificuldade. Esses a gente vai saber mesmo quando retornarmos com as atividades presenciais, esse acompanhamento mais próximo, entende? E, secretária, você falou há pouco sobre essa busca ativa, né, pelos alunos nesse período. Vocês têm já um cenário com relação à evasão escolar? Eu imagino que seja uma preocupação, claro, da secretaria com relação a esses alunos que possam não voltar para as aulas o ano que vem. Qual que é o cenário e qual o planejamento de vocês? Bom, vamos lá. A gente tem sim um sistema que a gente está finalizando, que os professores fazem alimentar o nosso sistema de frequência, de participação de atividade, um sistema, e a gente está finalizando ainda, eu não tenho os números, mas a gente sabe sim que nós tivemos uma evasão não muito grande, um ou outro aparecia e voltava, os alunos vinham e voltavam, às vezes entregava atividade uma vez por mês, porque também ficavam cansados, mas real mesmo, a gente só vai saber quando retornarmos com as atividades presenciais. Mesmo assim, a gente foi em cada casa, a gente não deixou nenhum aluno para trás, né? Então, a gente foi buscar, foi saber o que estava acontecendo, pelo menos para não perder esse vínculo. Talvez aquele aluno que nunca apareceu e não fez nada, tudo bem, a gente foi sim acompanhar para saber o que estava acontecendo. Talvez a situação que ele vive não deu a condição dele fazer as atividades pedagógicas à distância, mesmo que impressa. Mas a gente tem feito esse acompanhamento com equipe gestora e as assistentes sociais para não deixar esse aluno ainda tão distante da escola. Mas a gente só vai saber mesmo quando retornarmos com as aulas presenciais. Secretária, como que fica a questão da educação inclusiva, né? Vocês são referência em educação inclusiva. Como que ficou essa educação inclusiva durante a pandemia e quais são as perspectivas para 2021? A educação inclusiva, a gente tem os professores da sala de recurso que fizeram um trabalho fantástico de acompanhamento desses alunos do nosso quadro de educação inclusiva. Eles montavam atividades e mandavam as atividades
com material para cada aluno da nossa rede. Então, foi um trabalho de acompanhamento que eu fiz questão de acompanhar e parabenizar. A gente tem um setor de educação inclusiva aqui e esses professores que trabalham lá na escola fizeram esse trabalho individualizado mesmo, de acompanhar, de mandar as atividades, de mandar o material. Então, os alunos recebiam caixas ou joguinhos, ou sempre personalizado para aquele aluno mesmo, individualizado. Então, nós fizemos isso e retornando às aulas, nós vamos retornar sim com os alunos de educação inclusiva. Nossa inclusão é mesmo referência e é referência porque nós fazemos uma inclusão. Não tem essa, aluno de inclusão sim, não. Eles vêm junto com nossos alunos normalmente. E o trabalho que a gente faz, que é diferenciado, o atendimento mesmo personalizado de acordo com o plano de ensino daquele aluno. Então, retornando às aulas, eles vão entrar mesmo nos 30%, se a gente decidir, que nós estamos sinalizando que vai ser assim, eles também vão retornar, se os responsáveis estiverem seguros, eles vão vir sim, claro, com os cuidados, com os especialistas e com tudo que eles precisam para estar junto. Mas nosso trabalho de inclusão é de referência justamente por isso, porque a gente faz a inclusão, não tem essa, é diferente. Para eles, nada. Nós mandamos, sim, as atividades diferenciadas, o material, porque eles precisavam desse atendimento, mas a gente faz um trabalho único na rede. Então, a inclusão, nós retornando o ano que vem, eles também vão entrar nessa situação dos 30%, 35%, ainda a gente está discutindo como vai ser isso. Márcia, você falou agora há pouco da questão de tecnologia, né, da sua equipe de tecnologia. E a gente sabe que nessa pandemia também ficou muito latente a disparidade aí de alunos do ensino público e do ensino privado com relação a acesso à internet, acesso aos computadores, para poder justamente receberem as aulas de modo remoto. Qual que é a sua análise hoje? Se você puder dar um raio-x de como funciona isso hoje em Caraguatatuba? Na rede municipal ou de uma forma geral, Júlia? De uma forma geral, porque a gente sabe que aí a Secretaria de Educação, ela cuida da rede municipal, também tem as escolas de ensino privado, enfim, como é que foi contextualizar, então, todas essas realidades? Bom, é realmente uma disparidade muito grande, né? As redes particulares, até os alunos que frequentam as redes particulares, eles têm mais condição e mais acesso à tecnologia. Mas isso não impediu que a rede municipal fizesse um trabalho também de qualidade. Eu tenho discutido também, é o que você disse, a gente toma conta de 2 escolas só particulares que têm o ensino infantil, mas eu tenho acesso a outras escolas particulares que têm o ensino fundamental e médio. As dificuldades são as mesmas, apesar dos alunos das escolas particulares terem mais acesso à tecnologia, mas o aprendizado eu acho que ficou ali. Mesmo a gente com as dificuldades de tecnologia para os nossos alunos, aqueles alunos que não tinham condição, eles podiam pegar atividade impressa, eles usavam o celular dos responsáveis. Então, a gente tentou chegar ali e a aprendizagem eu acho que está bem próxima. Claro que isso nos fez pensar, enquanto sistema público, né, o que mais nós devemos fazer para dar mais acesso para as nossas crianças a essas tecnologias. Ainda é um grande desafio, porque mesmo que a gente, por exemplo, consiga dar equipamento para todo mundo, tá? E a internet? Consiga fazer uma parceria de operadoras para ter acesso à internet, tá? Mas e o equipamento? Então, são situações que a gente tem discutido aqui com a equipe e é uma situação que o poder público precisa pensar de que forma mais a gente consegue fazer com que a tecnologia e esses equipamentos cheguem até os nossos alunos. A gente tem, sim, em todas as escolas um laboratório de informática, mas nesse momento de pandemia a gente não pôde usar, né? Então, talvez um ou outro, porque não tinha como usar, porque a gente não podia chamar todo mundo para usar. Então, é uma situação que a gente tem discutido e que a gente precisa, sim, repensar aí para o futuro, já que a gente viu que a tecnologia veio para ficar e que, de alguma forma, a gente vai ter que melhorar esse uso, se acostumar com isso e a gente, enquanto líder, buscar formas de proporcionar a esses alunos a utilização dessa tecnologia e o acesso, principalmente, né, a esses equipamentos. Tá certo, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer
a Márcia Paiva, que é secretária de Educação de Caraguatatuba. Márcia, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando de educação, que é o que brilha meus olhos, e me coloco sempre à disposição para quando vocês quiserem conversar e saber um pouquinho da nossa rede. Obrigado, dá para perceber pelo brilho nos olhos aí.